Bom, pessoal, um outro tipo de um método de observação seria a observação mecânica. A grande diferença da observação mecânica para a observação pessoal é a utilização de dispositivos de registro. Esses dispositivos de registro variam bastante em relação ao que você gostaria de estudar. Uma característica da observação mecânica seria o registro contínuo do fenômeno e a sua posterior análise. Ela pode ser dividida em métodos de observação com o envolvimento do elemento observado e sem o envolvimento desse entrevistado, certo? Quando a gente está falando em métodos de observação mecânica sem o envolvimento do entrevistado, a gente pode citar, por exemplo, a utilização de câmeras para registro, sejam elas fotográficas ou de vídeo, para registro do comportamento das pessoas. Além disso, existem a utilização do código de barras, que podem determinar o comportamento de um consumidor e com isso a gente pode verificar os produtos que ele compra, quais marcas e quais quantidades ele compra. Finalmente, a gente também pode verificar a utilização de sensores de presença, certo? Como, por exemplo, utilizando contadores, como em portas giratórias ou controladores de tráfego, que vão verificar, no primeiro caso, quantas pessoas entraram ou saíram do edifício, e no segundo, quantos veículos estão passando por uma rodovia. Finalmente, a gente também pode citar os audiômetros, que no caso brasileiro são bem conhecidos pelo Ibope, que verificam, por exemplo, quais canais a população está assistindo, ou no caso do rádio, quais estações ela está ouvindo. Já quanto aos métodos de observação mecânica com o envolvimento do entrevistado, eles são ligeiramente estranhos para a população em geral. Alguns deles, por exemplo, alguns nomes são pupilômetro, psicogalvanômetro. O que eles medem? Eles medem as reações das pessoas para diferentes estímulos. No caso do pupilômetro, a gente mede a diferença do tamanho da pupila, dos olhos, e o segundo, a resistência, a mudança na resistência da pele, resistência elétrica, a gente está falando aqui, dependendo da emoção da pessoa. Bom, a gente também tem dispositivos para avaliar a diferença na intensidade de voz da pessoa ou a latência da resposta de uma pessoa quando ela vai responder diferentes tipos de perguntas. Finalmente, a gente também tem um dispositivo que monitora, um outro exemplo, obviamente, monitora a fixação de olhar de uma pessoa. Ela é bastante utilizada na criação de websites, certo? Quando uma empresa vai determinar os principais locais onde ela vai alocar as suas mercadorias ou as informações mais importantes.